Então, pessoal, nós vamos começar tirando essa capa velha e medir o miolo da Bíblia. Como vocês podem ver, né? A Bíblia, o miolo dela está bem intacto, as folhas, né, estão bem intactas, não tem muita sujeira. Aqui a gente pode passar uma lixa e passar uma tinta nova na Bíblia. Ela não tem mais a capa aqui da lombar, isso aqui nós vamos colocar uma nova. Vocês podem ver, pessoal, que a lombar dela, as folhas já vieram mais para frente. Então aqui nós vamos tirar e tentar alinhar a lombar o máximo possível para que ela fique retinha novamente. Então, vamos lá. Agora eu vou tirar aqui a medida da Bíblia. Ela está com 20 de altura por 13,5 de largura. 20 de altura por 13,5 de altura. O que é que eu vou fazer? Quando eu estou aqui fazendo a Bíblia, eu gosto de deixar um espaço aqui entre a lombar e a capa. Geralmente eu gosto de deixar meio centímetro quando eu vou fazer uma capa de papel. Porém, como eu vou fazer uma capa de coino, então eu vou deixar 8 centímetros. Na minha capa, eu uso o papel Paraná. No papel Paraná, eu vou deixar ele a mesma medida da minha capa, que é 13,5. A minha capa, ela vai ficar o mesmo tamanho da Bíblia. Só vai aumentar esses 8 centímetros aqui entre a lombar e a capa. Porque ele vai ficar assim, com esse espaço. Deixa eu ajeitar aqui para ver se vocês conseguem ver direitinho. Deixa eu alinhar ela aqui. Ele vai ficar assim. Vocês estão vendo? Consegue ver direitinho? E aqui, ó como ela vai ficar, o espaço. Ele vai ficar assim. Vocês estão conseguindo ver? É bom que não vai ter o risco das folhas estar batendo. Vocês estão vendo? Eu posso deixar o 8 centímetros ou eu posso deixar meio centímetro. Só que se eu deixar meio centímetro, pessoal, como eu estou dizendo para vocês, se eu deixar meio centímetro, como eu estou usando o corindo, vai ficar pouco espaço aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar pequeno. Embora aqui fique um tamanho bom, mas aqui ele vai ficar pequeno. Só 5 centímetros aqui, ele não vai ficar um tamanho muito bom. Então, eu gosto de deixar aqui esses 8 centímetros. Da mesma forma, eu vou fazer com a capa de trás. Deixar o mesmo tamanho de 13 centímetros, 5 e 20 de altura. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que eu sempre gosto de colocar meio centímetro na altura. A minha Bíblia ficou aqui com 20 centímetros, 3. A minha altura aqui da Bíblia é 20 centímetros. Então, eu deixei ela aqui com 20 centímetros, 3. Olha só, pessoal, como fica. Tá vendo? Fica uma altura boa. Também não encosta no miolo da Bíblia. Eu vou colar aqui mesmo na minha lombar um pedaço da folha ofício. Tá? Como vocês podem ver, só é tirar a medida aqui certinho da lombar, deixando um pouquinho, um centímetro menos da sua lombar. Aqui, pessoal, eu vou estar utilizando essa cola branca, PVA extra forte. É muito boa aqui essa cola. Eu estava colando a Cascorei, mas como acabou, então eu vou estar utilizando ela aqui mesmo. Vocês estão observando, pessoal, que o papel que eu fiz, ele é a mesma largura da lombar, sendo que um pouco maior a altura. Justamente porque esse papel que sobra, nós vamos fazer a colagem dele com a guarda de dentro, tá? Então, só é deixar secar bem agora, para depois nós fazermos a colagem da lombar. Então, pessoal, eu já fiz aqui a colagem do papel na lombar. Como vocês podem ver, pegando ela assim, ela ainda tá com essa cobertura aqui, mas não tá muito. E quando a gente alinha ela aqui bem direitinho, a gente vê, a gente consegue ver como é que ela está, tá? Então agora nós vamos tirar a medida da nossa Bíblia. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a guarda da minha Bíblia. Eu fiz a impressão aqui no papel offset, aqui mesmo na nossa loja. Usei o papel offset de 180 gramas. Então, a guarda de dentro da minha Bíblia aqui, eu imprimi aqui na loja, no papel offset, gramatura 180, imprimi frente e verso. Essa daqui é a que vai ficar na parte de trás da Bíblia, e essa daqui é na parte da frente da Bíblia. Vocês viram que aqui eu coloquei Bíblia Sagrada, esta Bíblia pertence a... E aqui, como vocês podem ver, eu deixei um espaço. Aqui eu fiz no olhômetro mesmo, mas aí você pode, se quiser medir, se você não souber fazer no olhômetro, você pode colocar 5 centímetros.
Mas como eu já faço direto, então eu sei a medida de como colocar. Então aqui é o seguinte, eu venho passando a cola nessa parte onde eu fiz a divisão aqui. Passo aqui e colo ela bem em rente à lombar, aqui ó, por dentro dessa sobra de papel que a gente deixou. Só que como vocês podem ver, o meu papel ele ficou maior do que a Bíblia. Então aqui eu vou cortar a altura dele na mesma altura do papel Paraná. E aqui agora eu vou deixar ela secar bem. E como vocês podem ver, a guarda de dentro do papel ficou maior, tá? Eu não vou cortar esse papel agora. Vou cortar depois. Esse outro aqui, você pode cortar depois, como eu vou fazer. E esse daqui de dentro, você já pode cortar do tamanho do miolo da sua Bíblia. Só essa daqui que vai ficar maior por conta da capa. Então, olha só como ela já vai ficando. Nossa Bíblia já vai começando a ganhar forma. E a nossa Bíblia já vai começando a ganhar forma. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é como a página tá. Tá vendo? Ela tá um pouco suja. Então, eu faço a limpeza da seguinte forma. Eu uso uma lixa. Essa lixa de pedreiro mesmo, tá? Eu uso aqui uma lixa de pedreiro. Isso aqui, pessoal, o ideal é fazer antes de colocar a guarda da Bíblia. Só que como eu esqueci, aí eu vou fazer aqui agora para vocês verem. Então aqui você vem, o bom é fazer isso na prensa, tá? Eu vou estar levando ela ali para prensa, para estar limpando as páginas dela. Como a Bíblia não está muito suja, então eu acredito que aqui mesmo eu já consiga limpar ela um pouco. Então eu já coloquei a Bíblia aqui na prensa, para eu estar pintando o miolo dela, eu vou estar utilizando essa tinta acrylex metálica na cor rosa. Então eu faço assim, eu coloco aqui um dedinho de água e uma tampinha daquela de tinta, para não ficar muito grosso. Aí, se caso você aí que está assistindo faz de outra forma, eu aceito sugestão, que estamos aqui para aprender e trazer o melhor para os nossos clientes. Então, eu venho molhando o pincel e pintando o miolo da Bíblia. Me diz aí nos comentários como é que você faz, se você pinta o miolo da Bíblia assim desse jeito, qual é a tinta que você usa. Eu tirei o celular do tripé porque eu queria mostrar para vocês uma dica que eu tenho feito e que tem me ajudado muito. Porque das primeiras Bíblias em que eu pintava, as páginas colavam muito. Então, quando eu comecei a fazer dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês, isso me ajudou muito a não deixar as páginas colar. Aqui está o ventilador. Então, eu coloco a Bíblia em algum lugar em que eu veja que o vento vai pegar nela. Então, eu abro ela aqui, abro mesmo ela fica assim, tá? Com as páginas bem abertas. Ou deixo ela assim, mas eu abro ela bastante. Deixo ela aqui abertinha. Pronto, coloco ela na posição e coloco o vento para pegar nela. Pronto. Aqui o vento tá pegando. Então eu deixo ela secar aqui pelo vento e daqui a pouquinho eu volto e mostro para vocês como ela ficou. Então, pessoal, como vocês podem ver, mostrei para vocês ela ali secando no vento, ó. As páginas todas sequinhas e não grudou nenhuma. Tá vendo? A pintura dela. Então aqui, agora eu não tinha mais a fitinha
rosa. Então, eu vou estar utilizando essa branca aqui mesmo para fazer o marca-página. Para mim saber o tamanho certo dela aqui, eu prendo aqui em cima da lombar e venho puxando até eu ver aonde ela passa aqui direitinho. Passou, eu sei que aqui vai ser aonde eu vou cortar. Incrível que pareça, eu esqueci qual é o nome disso aqui. Os corinos que eu vou estar utilizando para fazer a Bíblia são esses dois aqui. E para mim estar fazendo a colagem aqui, os marca-página, eu utilizo a cola de contato. Eu gosto de usar aquela cola de contato de tubinho. Mas como eu não tenho, a única que eu tenho aqui na loja é essa daqui. Então eu vou estar utilizando ela. Pessoal, meu telefone descarregou e não deu para me gravar para vocês eu cortando. Eu também vou estar colocando a espuma aqui na capa. Eu cortei, coloquei a espuma e cortei a espuma, né? E passei a cola de contato. Felizmente não deu para me gravar para vocês, mas eu vou gravar aqui para vocês fazendo a colagem. Depois que você passar a cola de contato na espuma e na capa, você vai fazer a colagem entre uma e outra. Pronto, ele vai ficando assim. Aí aqui agora nós vamos passar a cola de contato novamente. Por quê? Porque além dele vir com essa parte aqui do papel Paraná colado na capa, tem que passar cola de contato nesse outro lado aqui, porque é onde vai vir um corino que eu também vou cortar aqui com vocês. Então, tá vendo, pessoal, o porquê eu deixei 8 centímetros? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Porque olha a altura que ficou o papel Paraná com a espuma. Vocês estão vendo? Então, aqui eu vou deixar os 8 centímetros, porém, lá no corino, quando eu for tirar a medida do corino, eu vou tirar meio centímetro ou 1,5 centímetros a mais nas lateral. Isso aí vocês vão ver direitinho como é que vai ficar. Eu vou estar tirando a medida aqui com vocês agora. Então, vejam só, pessoal, se aqui na minha Bíblia eu marquei que eu vou deixar um espaço de 8 centímetros, aqui no meu corino eu vou deixar 1 centímetro por conta dessa dobra que vai vir na capa, para não ter o risco de ficar muito apertado e a capa, em vez dela ficar assim retinha, ela ficar para cima, tá certo? Então, eu meço aqui 1 centímetro. Aqui eu só vou medir só apenas aonde eu sei que eu vou colar a minha capa. Faço essa marcação aqui, como vocês estão vendo. Eu não gosto de riscar muito o tecido, eu apenas faço essa marcação, para me saber onde é a medida da minha Bíblia. Pronto. Aí aqui agora, dá para vocês verem aí? Nessa parte aqui, que é onde vai ficar a encosta da lombar, eu vou medir aqui 1 centímetro. Pronto, medi 1 centímetro aqui. Faço a marcação aqui também para me saber onde é que eu vou colar. Mesma coisa aqui. Meço aqui 1 centímetro. Certo? Eu fiz aqui a medição da minha lombar. A minha lombar aqui, ela está com 4 centímetros. 4 centímetros de largura. E a mesma coisa eu vou fazer, pessoal, do outro lado. Eu vou estar deixando aqui, eu já medi aqui, vou estar deixando aqui 1 centímetro. 1 centímetro para o lado esquerdo. Que é onde eu sei que vai ficar aquela divisão entre a lombar e a capa. Eu só coloco 1 centímetro, pessoal, por conta que eu coloquei a espuma aqui na capa. Se eu não tivesse colocado a espuma na capa, eu ia deixar apenas 8 centímetros. E quando a gente estiver fazendo aí a colagem, vocês vão ver o porquê eu coloquei 1 centímetro, tá certo? Então vamos aqui colocar, vamos fazer a medição aqui dessa capa também. Vamos fazer aqui a medição dessa capa. E aqui, pessoal, é assim. O modelo dessa Bíblia que eu vou fazer, ele é assim. A parte de trás vai ser esse corino rosa. Porém, quando ele vem dobrando aqui, ele vai ter essa divisão aqui, como se fosse um triângulo, tá? Então, aqui eu não vou medir, aliás, aqui eu não vou cortar o tecido muito grande. Só vou cortar ele apenas a medida da minha capa. Então, pessoal, como vocês podem ver, o meu corino já está aqui cortado. O modelo que eu vou estar fazendo é esse aqui. Ao virar, vocês vão ver direitinho. Eu tive que fazer os cortes de novo no corino. Infelizmente, teve um aqui que eu cortei errado, então tive que fazer novamente. Mas vamos lá. Então, depois que eu fiz as medições, eu venho aqui colando agora o papel Paraná no corino, bem onde está as medições. Essa parte aqui, ela vai vir aqui. Tá bem aqui em cima. Então, eu vou estar cortando mais um pouquinho aqui de tecido, que ficou muito em cima.
E com esse outro branco, eu venho com ele aqui. Ele vai ficar assim. Só que eu ainda tô achando que ele ainda tá pouquinho, o branco. Então, eu vou cortar mais um pouquinho o rosa. Amém? Pergunta do Evangelho hoje. Pronto, ele vai ficar assim. Aqui eu vou colocar uma correntezinha assim de pérola. Então, eu vou passar cola aqui nas laterais, em cima e embaixo. Eu não vou colar a lombar. Após eu ter colado a parte de trás, eu venho pressionando ele aqui. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Eu venho aqui, vocês estão vendo que ela vai guardar aqui com a minha lombar. Então, eu primeiro colo aqui, depois que eu colo ela aqui, aí sim eu venho com papel. Então, pessoal, eu não consegui mostrar para vocês eu colocando, né, essas pedrinhas aqui de brilho, mas ela é bem simples, tá? Você compra, eu compro ele assim, tem tanto na Shopee ou em algum lugar assim, alguma lojinha que vende esses acessórios. Então eu compro a peça assim e recorto o tamanho que eu vou utilizar da minha Bíblia, duas carreirinhas, duas fileirazinhas. Então eu faço assim, pessoal. Então na hora da colagem, aqui no meio, entre a divisão do corino metalacê rosa e o branco, eu coloco cola Tec Bond para fixar mais ainda. Aqui vocês estão vendo esse espaçozinho aqui? Se lembra que logo no começo do vídeo eu falei para vocês que eu gosto de deixar um espaçozinho para ele dar esse detalhezinho aqui na frente da Bíblia? Então, ele ficou desse jeito, ó, para vocês verem. Não atrapalha nenhum, tá vendo? A Bíblia, ela abre e fecha normalmente. Aqui, ó, para vocês verem. Ela abre e fecha normalmente. E aqui, ó, a gente faz a colagem, tá vendo? Mostrar para vocês também uma dica que já foi uma conhecida minha que passou para mim. Para não ter o risco dessas pedrinhas se soltar, né, descolar, ela me indicou passar base de unha, por cima. Tem outro produtozinho que passa por cima dessas pedraçarias aqui. Eu não me recordo qual é o nome, mas eu tenho passado a base e tem dado muito certo. É aqui, nenhuma cliente tem me falado. Então eu venho passando, ó. Passo bastante, tá, pessoal? Entre o meio dele assim, ó. Mostra aqui bem pertinho para vocês verem como é que eu faço. Pego a base, venho passando. Pronto, aí eu vou deixar ele secar. E a minha Bíblia, ela fica assim. Olha só que lindo como ela ficou. A parte de trás também aqui dela, ó, esse corinho metalacê. Não sei se vocês conseguem ver, ele fica bem fofinho a capa, por conta daquela espuma que eu coloquei. E assim ficou, olha só a pintura dela, assim ficou a nossa Bíblia. Eu gosto de colocar uns acessórios aqui no marca-página. Então eu tenho aqui esse chaveirozinho assim de fé, eu coloquei ele aqui na argola junto com essa garrinha. Então eu venho aqui, eu coloco um pouquinho de cola Tec Bond para ajudar a colar mais ainda, né, para não ter o risco dele cair. Então eu abro a garrinha, coloco aqui dentro, seguro e com auxílio de um alicate, eu venho e... Olha só como ele fica. Para fazer esse outro marca-página aqui personalizado, eu não tinha mais nenhum acessóriozinho assim para poder colocar. Então, eu vou estar fazendo dessa seguinte forma. Eu tenho aqui essa borboletinha, que a gente coloca ela no elástico. Então, eu vou fazer assim, eu vou tirar esse limezinho da frente, nessa proteção que fica aqui na frente, e vou passar ele aqui. Então, aqui atrás, eu passo um pouco da cola Tec Bond
e colo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Me diz aí nos comentários. Ficou bonito esse marca-página aqui personalizado? Combinou aqui com a nossa Bíblia? Eu confesso para vocês que eu gostei muito dessa Bíblia. Tem uma sujeirinha aqui que foi da cola, mas isso aqui você, antes de entregar para o cliente, a gente limpa tudo direitinho. A gente limpa aqui para tirar essa colinha. Mas e aí? Me diz aí nos comentários o que você achou da nossa Bíblia personalizada. Já fiz a limpeza aqui da minha Bíblia. Já finalizamos ela. Muito linda, gostei muito dessa Bíblia. Eu também espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha. Escreve aí nos comentários o que você achou da restauração dessa Bíblia. Olha só as páginas, tudo sequinha, sem grudar. Olha só como ficou linda ela. Estou apaixonada por essa Bíblia. E você? Se quiser mais conteúdo como esse, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar com os teus amigos, com as tuas amigas.